que as SAs que adotem essa governança, claro, elas não são obrigadas, elas são obrigadas a seguir a lei de SA, mas se elas adotarem a governança corporativa, e elas podem se comprometer em níveis diferentes, dependendo do quanto elas querem se comprometer com essa ideologia, com essas regras, então ela pode voluntariamente adotar a governança corporativa. Algumas ideias dessa governança corporativa no Brasil. Por exemplo, que os acionistas, os investidores, sejam protegidos. De que forma? Fácil. Com a apresentação de balanços e documentos contábeis confiáveis. Ou seja, que exista uma transparência nos negócios que a SA faz e nos números que ela apresenta. Além disso, por exemplo, ao invés de ter apenas 3 administradores, que a SA tenha pelo menos 5 administradores. E o mandato desses administradores seja de 2 anos. Então, veja, a ideia é tornar tudo mais público, tudo mais transparente, nos números, nas negociações e até nos ressarcimentos. Quando um acionista, por exemplo, ele tiver a sua ação adquirida pela SA, de acordo com a lei de SA, o que deveria ser pago é um valor chamado valor patrimonial, que nós já conversamos em outro programa. Aquele patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Mas quando nós falamos da governança corporativa, a ideia é que o ressarcimento seja feito com base no valor econômico. Opa, que critério é esse? Nós também falamos em outro programa. A ideia do valor econômico significa que eu vou avaliar, por meio de vários especialistas, qual é o valor, não apenas real da ação, mas levando em conta as expectativas, os negócios que já estão em andamento, as possibilidades de crescimento. Veja, todo o espírito da governança corporativa é trazer maior segurança ao investidor. Portanto, a tendência é que você que pretende investir numa SA, se você souber que ela adotou a governança corporativa, e várias SAs já adotaram, isso traz para você uma segurança maior. Ou seja, vale a pena investir nessa sociedade porque ela me dá maior segurança, ela se preocupa com ressarcimento justo, ela se preocupa com a transparência desses negócios. Percebeu? Aqui é, na verdade, um entendimento meu. Acho e acredito que a governança corporativa, ela acaba atribuindo um valor ideológico a essa SA que adota a governança corporativa. E aí, tudo bem? Até aqui tranquilo? Beleza? Nenhum estresse? Ótimo. A lição de casa, daqui a pouquinho, em outro bloco, a gente fala sobre isso. Mas agora nós vamos para o nosso segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Lembra? Aquele bloco onde os nossos amigos mandam as suas dúvidas e nós respondemos. Vamos a ele? Vamos ao bloco Pergunte ao Professor. Estamos agora, então, no nosso bloco Pergunte ao Professor. E vamos, então, atender às nossas perguntas, às nossas dúvidas, não é? Que chegaram aqui para nós. Vamos, então, para o nosso bloco? Pergunte ao Professor. Professora Elizabeth, como é a composição do Conselho de Administração? Veja que pergunta bacana, olha só. O Conselho de Administração, como nós conversamos, se aquela SA não adotar a governança corporativa, ele é composto de pelo menos 3 pessoas. Mas se adotar a governança corporativa, tem que ter pelo menos 5 administradores.
De acordo com a lei, esses administradores precisam ser necessariamente acionistas e são pessoas eleitas pela Assembleia Geral. Para ser mais específica, pela Assembleia Geral Ordinária. É o local onde vai ser definido quem serão esses administradores. Tudo bem? Então toma cuidado. Quando a gente fala em prova, se apenas estiver escrito a lei de SA, não fala nada de governança corporativa, nós estamos falando de pelo menos 3 pessoas. Mas se nós falarmos de governança corporativa, pelo menos 5 pessoas. É claro que esse conselho de administração, além de fixar as diretrizes, ele também tem algumas atribuições que são dadas pela Assembleia. E essas atribuições, de forma alguma, pode ser delegada a algum outro órgão. Tá certo? Até aqui? Vamos então à nossa próxima pergunta? Pergunte ao professor. Professora Elizabeth, o que acontece se um administrador trouxer prejuízos para a SA? Na verdade, olha só, depende que tipo de prejuízo. Porque se o administrador trouxe um prejuízo, mas ele não cometeu nenhum ato ilícito, ele agiu no interesse da SA, mas veja, em virtude do risco do mercado é que isso aconteceu, não há que se falar em responsabilidade, claro. Mas se o administrador, ele deixou de realizar a sua atividade, ou ele contrariou o interesse da SA e, eventualmente, beneficiou a terceiro, ou até a si mesmo, ou alguma empresa que ele possua, nesse caso, a gente está falando de um ato que ele pode ser responsabilizado. Quem vai decidir e avaliar sobre esse ato é a Assembleia Geral Ordinária. E veja, se ela entender que esse ato ou essa omissão porque eu sou responsável não só pelo que eu pratico, mas quando eu sou conivente ao outro administrador que praticou o ilícito. Nesse caso, a Assembleia vai decidir se a SA deveria ou não ingressar com a ação contra ele. Se a SA decidir que ingressa com a ação, ótimo. Aí a gente já sabe que dependendo se ela entra ou não com a ação, se ela ficar inerte, os acionistas podem entrar, ou se ela ingressar, aí esse administrador responderá pelos seus atos. Tá certo? Então cuidado, depende da natureza do prejuízo. Tudo bem? Beleza? Vamos então à nossa próxima pergunta? Pergunte ao professor. Professora Elizabeth, os acionistas podem ingressar com a ação de perdas e danos contra o administrador? O nosso amigo perguntou sobre a ação de perdas e danos. Veja, o acionista pode ingressar com essa ação em 2 hipóteses. Primeira, se a Assembleia Geral decidiu que o administrador é responsável e ela ficou inerte por 3 meses... Tá bom, qualquer acionista pode entrar com a ação. Mas não esqueça, ele não está defendendo prejuízo próprio, interesse próprio. Ele está defendendo o interesse da SA. Portanto, qualquer prejuízo, qualquer valor que tenha que ser ressarcido, será ressarcido aos cofres da SA e não para ele. A outra possibilidade, fácil. Quando a Assembleia decidiu não entrar com a ação, porque entendeu que não há motivo para isso, aí veja só, acionistas que tenham mais de 5% do capital social podem entrar com essa ação. De novo, não é para defender interesse próprio. De novo, é pedindo que, apesar da Assembleia ter decidido pela não propositura, eles entram com a ação. E esse dinheiro, se eventualmente for avaliado e julgado pelo juiz, seja ressarcido à sociedade. Tudo bem? Deu para entender? Joia?
Vamos então à nossa próxima pergunta? Pergunta